Desde o primeiro século, a sociedade cristã enfrenta desafios relacionados à unidade e à pureza da fé. As congregações templocentristas, que surgiram ainda nos primórdios da Igreja, já demonstravam sinais de divisão e facções internas. Um exemplo marcante é a Igreja da cidade de Corinto, mencionada nas Escrituras, que apesar de se considerar espiritual, 1 Coríntios 3:1, e buscar intensamente os dons carismáticos, 1 Coríntios 12:31, 14:1, 14:12, estava à beira da fragmentação. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, revelou sua preocupação com a formação dos 4 grupos distintos dentro da comunidade: os de Paulo, os de Pedro, os de Apolo e os de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versos 11 e 12. Essa divisão ameaçava a unidade da igreja e serviu como um alerta para todas as gerações futuras. A igreja de Corinto, com seu espírito faccioso e divisionista, tornou-se um símbolo histórico das consequências da falta de comunhão, da união e da busca por lideranças humanas em detrimento da centralidade de Cristo. Jesus criou somente uma igreja. As denominações foram criadas pelos homens. A igreja de Jesus hoje é invisível. Nós congregamos para adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando a igreja, pessoas, se encontram para congregar e adorar a Deus em espírito e verdade, Jesus, em espírito, está presente. Quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em qualquer lugar, Jesus está presente. Mateus, capítulo 18, verso 20. Nos tempos modernos, a história se repete. A sociedade cristã contemporânea encontra-se fragmentada por barreiras denominacionais, erguidas por interesses humanos, placas, doutrinas e filosofias baseadas no medo, na culpa e na ganância, transformaram a igreja estabelecida por Jesus no primeiro século em fontes particulares de poder e riqueza. Essa realidade foi prevista nas Escrituras, especialmente nos capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse, que descrevem a corrupção espiritual e material de uma estrutura religiosa afastada da verdade divina. As denominações, muitas vezes, se tornaram muros que separam irmãos e desviam o foco da verdadeira missão da igreja: viver o Evangelho de Cristo em amor, unidade e serviço. O que deveria ser um corpo unido em Cristo tornou-se um mosaico de instituições que competem entre si, cada uma reivindicando ser a legítima representante da fé. Diante deste cenário, surge
um movimento de restauração, inspirado pela necessidade de retornar às origens da fé cristã. Uma fé simples, comunitária e centrada em Jesus Cristo. Esse processo visa restaurar a Igreja, sociedade cristã, conforme foi estabelecida no primeiro século, livre das amarras denominacionais e das distorções humanas. Com este propósito, foi criado o movimento social cristão, a União da Cidadania Cristã dos Últimos Dias, um chamado à unidade, à união e à reconstrução da verdadeira comunhão entre os seguidores de Cristo. O movimento busca resgatar os valores originais da fé cristã, promovendo a fraternidade, a solidariedade e o crescimento espiritual coletivo. O movimento social cristão dos últimos dias convida famílias e comunidades a se unirem nesse propósito de restauração e renovação espiritual. A filiação à União da Cidadania Cristã dos Últimos Dias oferece acesso à escola à distância, EAD, um espaço de aprendizado e formação cristã, voltado para o fortalecimento da fé e da cidadania espiritual. Maiores informações e conteúdos sobre o movimento podem ser encontrados no blog oficial https://mentoria-fraterwilsonsilva.blogspot.com. Movimento Social Cristão, União da Cidadania Cristã dos Últimos Dias, rumo à restauração da genuína Igreja e sociedade cristã estabelecida por Jesus Cristo no primeiro século. Avalie, medite. Quem criou a denominação que você frequenta? Se não foi Jesus, seja sal e luz dentro dela. Não saia dela e promova a restauração e renovação espiritual no modelo original que Jesus Cristo estabeleceu no primeiro século. Chegou a hora de derrubar as barreiras denominacionais, como Jesus derrubou o templo no primeiro século e reconstruiu o verdadeiro templo em 3 dias. João capítulo 2, verso 19.